Imagina você ser campeão em campo, fazer toda a festa, comemorar, e é volta olímpica, levanta a taça e tudo aquilo não valeu de nada. Pois é, isso já aconteceu algumas vezes na história. Alguns times já foram campeões, mas depois aquele título acabou não valendo, aquele título acabou sendo retirado deles. E hoje eu vou trazer para vocês algumas histórias dessas. Times que perderam o título nos tribunais. Antes, vou me apresentar rapidinho pra quem não me conhece, sou o Gui Galdame, você tá no meu canal, aqui a gente fala sempre sobre futebol. Se você me conhece, já aproveita, deixa o like aí, clica no botão hypar, por favor, que você me ajuda muito. Se você não me conhece, fica nesse vídeo, assiste até o final e caso você goste também, deixe seu like no final, se inscreve, faz tudo que tem direito, mas vamos pro assunto desse vídeo aqui, vamos pro que você veio assistir. Time que perdeu o troféu no tribunal. E a gente vai começar com o caso mais famoso do mundo nesse século, pelo menos. O famoso Calciopoli. Já ouviu falar? O ano era 2005, mas na verdade esse esquema foi descoberto em 2006. E uma investigação na Itália flagrou o dirigente da Juventus, Luciano Moggi, através de grampos telefônicos, conversando com autoridades da arbitragem, manipulando escolhas de arbitragem e até mesmo o comportamento deles. Cara, e aí imagina o escândalo que foi a época. A Juventus foi a principal atingida, porque o assunto desse vídeo são times que perderam títulos no tribunal, certo? E a Juve é exatamente um caso desses. Perdeu o título de 2005 conquistado em campo. O time tinha terminado o campeonato com 91 pontos, 3 à frente do Milan, e tinha se sagrado campeão. No fim das contas, a Juve perdeu todos os pontos daquela campanha e ainda teve mais 9 pontos retirados da campanha seguinte na Série B. Além da Juve, Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina e Arezzo, na Série B mesmo, também perderam pontos com esse escândalo. No fim das contas, isso aí acabou sendo bom para Inter, que durante ali um período de uns 5 anos dominou o futebol italiano. O nosso segundo caso é polêmica, porque a gente vem pro futebol brasileiro e a gente vai falar que o Sport é o campeão brasileiro de 87. Vamos lá, a gente fala isso porque o Sport teve seu título reconhecido nos tribunais aqui anos depois. Inclusive, esse caso chegou ao STF. O Supremo definiu que o Sport Clube Recife é o único campeão brasileiro de 1987. Esse é um assunto que daria um vídeo só, porque eu não era nascido em 87, então eu não lembro. O caso da Juve, por exemplo, é algo que eu me lembro mais, eu vivi essa época. Mas eu fui tentar buscar o que aconteceu em 87. Talvez quem era vivo na época entenda melhor. É muito complicado de entender. O campeonato uma hora ia acontecer com 28 times, uma hora com 29, porque o Botafogo, que tinha sido rebaixado, ele entra com um recurso querendo uma vaga, e o Joinville, que deveria ter sido rebaixado, ele não foi porque o Sergipe teve um jogador que caiu do exame antidoping. E aí você tem a questão da CBF, bancava o campeonato naquela época. Então ela bancou o campeonato de 86 e ela disse que em 87 ela não teria dinheiro para bancar o campeonato e as viagens dos clubes, e os clubes teriam que bancar. E nessa, ao mesmo tempo, o Clube dos 13 quer fazer o seu próprio campeonato com os 13 principais clubes, que são o que hoje a gente chama dos 12 grandes, mais o Bahia. No fim das contas, a CBF empurra junto desses 13 Coxa, Goiás e Santa Cruz. O Guarani, que tinha sido vice-campeão brasileiro em 86, esperneia, porque ele estava à frente do Coxa no ranking, porque ele tinha sido vice-campeão brasileiro em 86, então não houve critério nenhum para a CBF decidir quem ia jogar esse módulo verde, onde estavam os principais clubes. O Sport estava no módulo amarelo, onde a gente tinha os times mais fracos, e durante um tempo você tem o vice-presidente da CBF, o Nabi Abichedi, esse mesmo, que é o nome do estádio do Bragantino, ameaçando o Clube dos 13, dizendo que eles não poderiam ter o próprio campeonato, a Copa União não ia rolar. É uma confusão. No fim das contas, os dois campeonatos saem, e o que se diz é que no dia da estreia do módulo verde, onde estavam os principais times da Copa União, a CBF fala que não, o campeão brasileiro ia ser definido entre o campeão dos dois módulos. Só que os principais times que estavam na Copa União, eles
não aceitam isso. Aí o campeonato acaba tendo 2 campeões, o Sport e o Flamengo. Cada um venceu o seu módulo. É errado você dizer que o Sport venceu o que seria a Série B, porque muitos desses times que estavam no módulo amarelo do Sport também deveriam jogar a Série A. Você tem times que provavelmente jogariam a Série B ali, mas você tem no módulo verde o Coxa, o Botafogo, times que deveriam estar jogando a segunda divisão. Então é uma confusão gigantesca. A minha opinião, 87 deveria ter 2 campeões. Simples, você matava a história. É uma confusão, cara, é uma confusão. Mas enfim, o Flamengo perdeu seu título no tribunal. Essa é a real. O STF reconhece o Sport como o campeão brasileiro de 87, que eu acho uma loucura. O nosso terceiro time aqui, ele acabou não perdendo um título, perdendo outro, mas perdendo o direito de campeão do título que ele não perdeu. E isso ainda acabou afetando um time brasileiro. Mas bora lá que eu vou explicar essa história. Então, em 1993, a final da Champions League seria disputada entre Milan e Olympique de Marseille. O time francês contava com grandes jogadores que viriam a ser campeões do mundo em 98. Caras como Barthez, Desailly, Deschamps, além do lendário africano o Abedi Pelé. E esse timaço, além de ser muito forte na Europa, como você pode imaginar, era forte na França. E 3 dias antes de jogar a final da Champions, eles tinham um jogo pelo campeonato francês, contra o Valenciennes. E vamos lá, quando você tem um jogo importante pelo campeonato francês, 3 dias antes de um jogo mais importante ainda, porque àquela altura nenhuma equipe francesa nunca tinha ganhado a Liga dos Campeões. Na verdade, até 2025, o Olympique era o único time francês que tinha ganhado. O Paris Saint-Germain foi a segunda equipe agora da França que venceu. Então imagina a importância desse jogo. E esse jogo com o Valenciennes poderia atrapalhar. É um jogo muito próximo de uma partida muito importante. Então qual foi a brilhante ideia dos dirigentes franceses do Olympique de Marseille? Vamos subornar alguns jogadores do Valenciennes para entregar o jogo. Então Bernard Tapie, presidente do clube, e Jean-Pierre Bernet, gostou do meu francês? Diretor-geral da equipe, levaram adiante esse plano. E ainda teve um jogador do Olympique que participou da negociação, Jean-Jacques Edelier. 2 jogadores do Valenciennes aceitaram o suborno, Georges Bourrachaga e Christophe Robert. E a gente ainda teve um outro jogador do Valenciennes, Jacques Glasman, que não aceitou esse suborno. No fim das contas, todos os envolvidos foram condenados de 6 a 2 anos de prisão. Os dirigentes foram banidos do futebol, o Bernard Tapie conseguiu até reverter a punição dele. Os jogadores ainda receberam uma suspensão de 3 anos e o Olympique perdeu o título francês, foi rebaixado e apesar de não ter perdido o título da Liga dos Campeões, ele perdeu o direito de campeão, então ele não foi jogar o Mundial. Quem foi jogar o Mundial foi o Milan, que jogou com o São Paulo e acabou perdendo. Então você pensa que loucura, esse time dominava o futebol francês, era uma potência na Europa e por uma imbecilidade dessa, eles foram parar na segunda divisão, cara. Eles foram parar na segunda divisão, os caras foram presos. Que burrice, essa é uma das maiores burrices que eu vi aqui em todas essas histórias. O nosso próximo time, na verdade, ele não perdeu um título, mas é um time tão grande que você nem consegue imaginar que ele foi rebaixado. Ele foi rebaixado 2 vezes nessa história. Lá no início dos anos 80, na Itália, explodiu um esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como Totonero. E aí uma investigação revelou que 2 comerciantes romanos, eles estavam dando dinheiro ali para jogadores, para eles manipularem resultados de partidas ali. E isso acabou sendo descoberto e acabou estourando para alguns times e muitos jogadores, inclusive Paolo Rossi, que foi o nosso carrasco lá em 82, também foi punido nessa história. Ele nunca teve envolvido no esquema, mas ele foi punido porque ele sabia do esquema e nunca informou ninguém. E 4 clubes foram rebaixados: Lazio, Perugia, Napoli e o todo-poderoso Milan. Teve 2 jogadores envolvidos ali acusados nesse caso, além do presidente do clube à época, Felice Colombo. Então o Milan foi envolvido nesse caso, foi condenado, foi rebaixado à Série B, conseguiu o acesso no ano seguinte, mas o baque foi tão grande, o Milan não conseguiu se recuperar ali, montar uma grande equipe, que apesar dele subir, ele foi rebaixado novamente na sua primeira
primeira temporada na Elite. E já que a gente tá falando em Milan, vamos voltar lá no Calciopoli, onde o Milan não perdeu o título. Na verdade, o Milan poderia ter sido campeão quando a Juve perde o campeonato, mas como o Milan também é um pouco envolvido nessa história e ele perde pontos, ele acaba deixando a primeira colocação, né? Porque no caso a Juve foi primeira colocada, o Milan era segundo, mas o Milan perde 30 pontos na temporada 2005-2006. Porém, os rossoneri ainda dão sorte. Olha isso aqui. Então, a Juventus tinha terminado a temporada com 91 pontos, teria sido campeã. O Milan tinha terminado com 88, era para ser vice-campeão. A Juve foi rebaixada, o Milan ia ser campeão. Ah, Milan, você perdeu 30 pontos. Beleza, caiu para 58. 58 garantiu pro Milan a quarta colocação, ou a terceira, não me lembro agora, não tenho certeza. Mas isso representava apenas 6 pontos a mais que o quinto colocado Palermo. Segue meu raciocínio aqui. Caso o Milan tivesse perdido aqui, ó, 36 pontos, tivesse ficado atrás do Palermo, ou 37, o time não teria ido jogar a Champions na temporada seguinte, 2006-2007, e não teria sido campeão. Então, teria perdido o título no tribunal, mas nem saberia, né? Porque, óbvio, você não tem como prever que vai ganhar uma competição. Mas por muito pouco isso não aconteceu. Então o Milan deu um pouquinho de sorte nessa. Não teria o 7º título de Champions e nem saberia. Não poderia ter vingado ali o milagre de Istambul. Mas e vocês, pessoal? Lembram de alguma história que perdeu o título no tribunal aí, que ficou de fora desse vídeo? Se você lembra, deixa nos comentários que eu quero saber. E se você ficou nesse vídeo até agora, não esquece de deixar seu like, de clicar no botão hypar. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aí, que você tá me dando muita força. E se você ainda tá nesse vídeo, fica aqui com o meu grande abraço.